Minhas amigas, meus amigos, muito bom dia. A alegria de estar aqui com vocês, compartilhando esses momentos na busca de maior entendimento acerca das questões da vida do ponto de vista espírita. E já agradeço pela atenção, pelo carinho, pela acolhida, pelas boas vibrações e trago para todos um abraço caloroso nesta manhã de temperatura mais amena. Trago um abraço caloroso do movimento espírita de Fortaleza, do Ceará, e em especial daqueles que compomos o Instituto de Cultura Espírita do nosso estado e a Associação Médico Espírita, que tem o encargo de dirigir. Todos nós temos acompanhado pela mídia um dos problemas de saúde pública que tem se acentuado, notadamente em algumas regiões do nosso país, causado pelo mosquito. Então nós tínhamos a dengue, depois veio a zika, depois veio a chikungunya, todas essas enfermidades veiculadas pelo mosquito Aedes aegypti. E nós todos sabemos que são vírus que são veiculados com a picada do inseto, especialmente das fêmeas, na verdade das fêmeas, e isso determina em muitas pessoas o adoecer. A dengue nós já convivemos com ela já há muitos anos. Praticamente todos os estados do Brasil já foram acometidos, a nossa população já conhece mais de perto. Mas as outras duas mais recentemente. Vocês podem estar estranhando eu começar com essa questão da... Qual é a palestra mesmo? Ele vai falar de endemias, enfim, qual é o problema? Na verdade, não. O que eu estou chamando a atenção é porque quando se faz o estudo das estatísticas das pessoas que contraíram a virose, nós temos um número grande de casos que nós chamamos subclínicos. São pessoas que já tiveram a inoculação do vírus, mas que não adoeceram. O organismo reagiu e essa doença não se fez. Não aconteceu mesmo. Quer dizer, ela não sentiu praticamente nada. Ora, como isso é possível? Isso é possível, nós podemos explicar, assim, de maneira muito simples, que é por conta do nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, que naquela circunstância estava competente. Então os vírus entraram, mas foram contidos pelo sistema de defesa. E as pessoas que desenvolveram a doença, tiveram o quadro clínico com a exuberância que nós conhecemos, essas pessoas estavam naquele momento com o seu sistema de defesa rebaixado na sua função. Mas o que é que faz essa oscilação desse sistema? Bom, nós poderíamos, se fosse uma questão técnica, falar de muita coisa. Mas uma das causas que têm sido detectadas nos últimos tempos, que de alguma forma essa causa já era antevista, especialmente pelos profissionais de saúde que lidam, portanto, com os enfermos, uma dessas causas é a emoção. Na década de 1970, nós tivemos um avanço dentro do estudo das relações da mente com o corpo. Em verdade, nós já havíamos iniciado um trabalho, quer dizer, um conhecimento acerca dessa relação mente-corpo. Já podíamos dizer que com a própria psicanálise.
Mas depois, em termos médicos, especialmente, propriamente ditos, mais ou menos em meados do século XX, com o estabelecimento do que nós chamamos de medicina psicossomática. O que é a tal da medicina psicossomática? É aquela que mostra que os problemas psíquicos, os problemas psicológicos, eles podem determinar algumas doenças físicas, daí psicossoma, que em inglês a palavra, em alemão, em grego a palavra soma significa corpo. Então seria psicossoma, a mente sobre o corpo. No começo, essa medicina psicossomática era muito baseada, muito estruturada na psicanálise. E no começo se detectava algumas enfermidades dessa natureza. Por exemplo, asma brônquica nas crianças, por exemplo, eczemas, úlcera duodenal. Eram doenças que tinham um caráter de base emocional. Por isso se costumava dizer, nos jargões médicos, na época em que fazia faculdade, há alguns anos atrás, não muitos assim, mas então se costumava dizer que tinha, por exemplo, úlcera, quem podia e não quem queria, úlcera duodenal, porque ela era psicossomática, dependia do tipo de personalidade da pessoa. Então já daí nós passamos a ter, quer dizer, a romper com aquele modelo biomédico que foi estabelecido na Idade Moderna, especialmente, que ganhou muito corpo na Idade Contemporânea, mas especialmente no século XIX, que era aquele modelo que dizia que toda doença ela se relaciona com a fisicoquímica. Quer dizer, são alterações fisicoquímicas que modificam as células e isso é o que adoece a pessoa. Quer dizer, a doença era única e simplesmente uma modificação física, um desequilíbrio físico, que era bem compreendido quando nós chegávamos até a fisicoquímica, que explicava as reações, as diversas funções celulares. Mas aí havia uma ruptura, porque nós estávamos começando a demonstrar que as questões da mente, que é um conceito muito obscuro. E por que é obscuro? Se você perguntar, por exemplo, o que é mente para um materialista, ele vai responder. Se você perguntar o que é mente para um psiquiatra, para um psicólogo, para um sociólogo, eles vão responder à sua maneira. Porque não existe um conceito complexo e completo acerca da mente. Eu brinco sempre dizendo que a mente foi um termo utilizado pelos cientistas materialistas quando toparam no espírito e se assustaram, não podiam admitir o que era o espírito, então é mente, isso é mente. Vejam que contradição psicologicamente falando. A mente é algo não físico, que organiza as funções do corpo e do cérebro. Mas a mente é resultado da cerebração. Quer dizer, é resultado do funcionamento dos neurônios. Quer dizer, uma hora ela sobrepõe-se e outra hora ela é dependente. Ela é secundária. Então, esse conceito de mente, eu gosto de dizer que foi um termo utilizado pelos materialistas quando se depararam com o espírito e não queriam aceitar isso. De tal maneira que, a partir desses meados do século XX, nós passamos a ter uma ideia cada vez mais forte de que a mente age sobre o corpo. E ele está com uma microfoniazinha, vamos então para o confio. Então, na década de 1970, 1980, alguns estudos demonstraram que essa ação da mente sobre o corpo, ou seja, as enfermidades, elas estavam muito mais relacionadas à mente do que o que se imaginava. Porque praticamente todas as doenças
tinha um caráter psicossomático. Todas as doenças, nós podemos dizer, generalizar, que todas elas têm um caráter psicossomático. Ou seja, tem uma importância da mente. E nessa década a que me referi agora há pouco, se descobriu que a mente se relaciona com 3 dos importantes sistemas que mantêm o equilíbrio corporal: o sistema nervoso, o sistema endócrino, glandular, hormonal, e o sistema imunológico de defesa. Então, a psiconeuroendócrino-imunologia, esse nome bonito, não queiram colocar no nome do próximo filho, não, que vai ser problema para a pessoa do cartório. Então, esse ramo da medicina estuda a relação da mente com esses sistemas. Quer dizer, se nós considerarmos dentro da visão espírita, a mente é o espírito, como eu falei. Então, essa psiconeuroendócrino-imunologia estuda as relações do espírito com o corpo. E ela mostra que as emoções, que são aqueles estados psíquicos de grande intensidade, de sentimentos fortes, essas emoções têm a ver com a nossa saúde. É tanto que a psiconeuroendócrino-imunologia dividiu as emoções em 2 grupos, o que se chama de emoções positivas e negativas. As emoções negativas são o ódio, a mágoa, o ressentimento, a inveja, o ciúme. Todas essas emoções que causam mal-estar. E as emoções positivas são o oposto, aquelas que causam bem-estar. Alegria, amor. Percebam, amor. Quer dizer, nós agora começamos a adentrar em um conhecimento que resgata a religiosidade. E nós acabamos compreendendo que quando Jesus nos propõe amar, não é uma mera proposta mística espiritual. Além de mística espiritual, a proposta de amar ao próximo é uma proposta de saúde integral. Quer dizer, quando nós vivemos emoções positivas, nós causamos equilíbrio corporal. Quer dizer, essas emoções agem sobre as nossas células, determinando equilíbrio e, portanto, bem-estar. E o oposto também acontece. O doutor Geraldo José Baloni, daqui de São Paulo, que foi presidente da Associação de Psiquiatria aqui de São Paulo, ele escreveu um livro chamado Da Emoção à Lesão. É um livro muito interessante, onde ele faz exatamente esse relacionamento das emoções com os problemas do corpo, com as doenças, com as enfermidades. Então, neste livro, ele lembra assim: hoje já se pode afirmar que as emoções positivas potencializam a saúde, enquanto as emoções negativas comprometem a saúde. E aí, como eu dizia, a gente volta àquela noção do amor ao próximo. E Jesus, em vários momentos, nos alerta para a necessidade de desenvolver esse sentimento maior, que é o amor. Aliás, esse é o objetivo da vida. O principal objetivo da vida é aprender a amar. Todas as outras experiências que nós temos têm como objetivo fazer com que a semente do amor que se encontra em nós, por herança divina, se torne uma árvore frondosa. Isso é o que dá felicidade. Então, uma passagem
que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, ela especialmente nos toca pelas dificuldades que encontramos. Jesus lembra: amai os vossos inimigos, fazei o bem para os que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ora, amar é uma contingência natural da vida, embora nós ainda tenhamos muita dificuldade de amar verdadeiramente. O nosso amor ainda se ressente de uma primariedade e de uma egolatria que simplesmente modificam o sentimento, assim, aquele amor egóico. Eu amo sim, é um amor condicional. Mas apesar disso, nós sentimos isso, nós sentimos o amor, nós buscamos o amor é importante em nossa vida. Mas amar os inimigos, alguém pode dizer: olha, amar os inimigos não dá certo. Como é que eu posso amar aquele indivíduo que me maltratou, que me prejudicou e que ainda pode me maltratar e ainda pode me prejudicar? Não tem condições. O nosso grande problema aí é porque a palavra amar, ela é uma palavra só para várias conotações do sentimento. Nós entendemos muito bem as diversas formas de amar na vida. Olha, o amor paternal, o amor maternal, o amor filial, o amor fraternal. Todas essas formas de amar, nós vivenciamos em cada encarnação. Agora eu pergunto: o amor paterno, quer dizer, o amor que o pai tem para os filhos, é o mesmo que o amor conjugal? Quer dizer, que ele tem pela esposa e vice-versa? Não, não é, mas é amor. O amor de irmão para irmão é o mesmo do amor do filho para os pais? Também não é, mas é amor. Pois é porque, na vida, nós experimentamos as diversas facetas do amor, para que ao final dos tempos, quer dizer, ao longo das encarnações múltiplas, nós possamos fazer uma síntese dessas experiências e chegar ao patamar de amor incondicional. Que é esse amor de que nós temos a referência em Jesus, o maior representante divino que já esteve encarnado entre nós. Então, esse amor incondicional, portanto, como o próprio nome diz, que não impõe-se condições, é um amor que se ama, independente da pessoa, que não depende nem de reciprocidade. Jesus nos ama a todos. Mesmo os que não creem nele, mesmo os que o maltrataram, ele nos ama de qualquer maneira. Esse amor incondicional é o amor mais elevado. Aquilo que os primeiros cristãos costumavam designar de amor ágape. Ora, se existem diversas facetas do amor para esse aprendizado, amar aos inimigos é uma outra. E Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 3, ele faz uma avaliação dessa passagem, desse excerto citado de Mateus, sobre amar os inimigos. Ele diz, esclarecendo-nos sobre amar o inimigo. Amar os inimigos, diz Kardec, não é ter por eles uma afeição que não é natural. Porque o contato com o inimigo faz bater o coração de maneira completamente diferente do contato com um amigo. Amar os inimigos é, no entanto, não lhes ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente,
pelo mal que nos fizeram. Alguém fala, olha, eu acho, não sei o que é pior. Se é amar o inimigo ou se é perdoar o inimigo. Porque como é que eu posso perdoar dessa maneira assim, se ele realmente fez um mal? Porque nós temos também uma outra confusão com a palavra perdoar. Porque através de uma exegese horizontal, quer dizer, de uma interpretação horizontal dos textos religiosos, se passou a compreender que perdoar é aceitar e achar que não foi nada, que não houve problema. É entender, sancionar a atitude do que nos agrediu. Não é. Perdoar não é isso, não. Perdoar é um processo, é um pensar, é uma busca voluntária. E é um caminho traçado a percorrer. Então, daí, nós já podemos concluir o seguinte, que perdoar, primeiro, não é um ato imediato, é um processo. Quer dizer, nós iniciamos todo um trabalho para perdoar, notadamente na nossa condição evolutiva. Tem uma terapeuta norte-americana que escreveu uma obra fantástica chamada O Livro do Perdão, que foi publicada no Brasil pela editora Rocco. E então ela diz que perdoar é um modo de vida, é uma atitude, é uma determinação. E não significa ser passivo. E permanecer numa relação, num relacionamento que notoriamente não satisfaz. E que até pode ser abusivo esse relacionamento. Que é negativo. Então, perdoar não é também, muitas vezes, nós pensamos que perdoar é dizer assim, ô meu amigo, tudo bem? Que nada, nem lembro que você fez nada comigo. Não é isso não. Perdoar é exatamente entender que o outro tem dificuldades como nós temos. Mas alguém pode dizer, bom, essa história do perdão, teologicamente falando, todo mundo já ouviu falar. Isso não mudou em nada a disposição. Porque todo mundo entende o que Jesus ensina e que os diversos intermediários do alto ensinam. Mas o problema é que as pessoas entendem o seguinte, olha, eu não posso. Eu me lembro da minha mãe, que era pequenininha, 1,50 m, ela dizia, eu tenho 1,50 m. Eu digo, mãe, não faz, não dá vexame. 1,50 m é 1,5 m, eu dizia para ela. Então ela era daquelas mulheres pequenininhas, espivitadas, como normalmente são as pequenininhas. E então ela dizia assim, ora, Jesus também, para ele perdoar era fácil, mas para nós não. Porque Jesus era Deus, que ela era católica, né? Se Jesus era Deus, para ele perdoar é fácil, mas nós não temos essa condição. Quer dizer, nós muitas vezes nos conflitamos com essa dificuldade. Porém, hoje, vocês perceberam que as emoções causam desequilíbrios e fazem mal à saúde, as emoções negativas. Então, hoje, como eu já citei antes, perdoar, que na verdade é uma forma de amar o inimigo, porque amar e perdoar são dois verbos que se conjugam ao mesmo tempo. Quer dizer, uma coisa não pode se fazer sem a outra. Quer dizer, eu não posso amar e não perdoar. Eu não posso perdoar sem que ame. Então, esse perdão, hoje em dia, já é demonstrado cientificamente que é indispensável para a saúde. Aquele psiquiatra que eu citei agora há pouco, o doutor Geraldo José Balloni,
ele diz que as emoções negativas causam mal-estar e desequilíbrio, porém, algumas delas são as piores. E uma dessas de maior importância é a agressividade. E o não perdão é uma atitude agressiva, é raiva, é ódio. Não se perdoa porque se acumulou raiva, porque se tem animosidade contra aquele que nos agride, ou que nos agrediu. Mas já começamos a vislumbrar que o perdão é uma estratégia de saúde. Muitos estudos mostram em várias áreas que a raiva, a mágoa, o ressentimento, o ódio desequilibram-nos. Dr. Redford Williams, que é um pesquisador da área de cardiologia, num livro que nós poderíamos traduzir, numa tradução livre para o português, porque não tem traduzido ainda, chamado O Coração Confiante. Nesse livro ele relata uma pesquisa que ele fez observando os pacientes que eram catalogados, classificados na medicina psicossomática como do tipo A. Bom, as pessoas que já estudaram a medicina psicossomática sabem que nós temos 3 tipos de personalidade. E que essas personalidades, elas predispõem a algumas doenças. A do tipo A é daquelas pessoas ambiciosas, aquelas pessoas imediatistas, que muitas vezes se enfurecem. Essas pessoas tendem a ter problemas vasculares, cardiovasculares. O segundo, que é a personalidade do tipo B, são aquelas pessoas quietas, que não respondem imediatamente. Você não pode dar uma tarefa para ela resolver logo, que ela não faz isso. São aquelas pessoas mais lentas, mais demoradas, mais morosas. Essas pessoas têm uma predisposição para ter problemas reumáticos. É a personalidade do tipo B. E mais recentemente que eu falo, é há 80 anos atrás. Em medicina, 80 anos são muito pouco. Então, mais recentemente, foi descoberto um outro tipo de personalidade, chamada personalidade do tipo C, que são aquelas pessoas que têm desesperança, que têm raiva contida. E essas pessoas, segundo os estudos, são pessoas que têm uma predisposição a desenvolver câncer. Então, o Dr. Redford Williams fez um estudo com pessoas classificadas na medicina psicossomática com personalidade do tipo A. E ele chegou à seguinte conclusão: não é nem tanto a ambição, nem tanto o imediatismo, mas a agressividade e a hostilidade que são a parte vulnerável dessas pessoas. Quer dizer, claro que os outros 2 pontos, ambição, imediatismo, esses pontos aí têm importância, mas eles têm importância numa conjuntura. Dos fatores que fazem adoecer do ponto de vista vascular, cardiovascular, desses fatores, os mais destacáveis são a raiva e a hostilidade. O casal, médicos, Carl e Stephanie Matthews Simonton, eles foram oncologistas, já desencarnaram, eles foram oncologistas nos Estados Unidos, e eles são pioneiros numa proposta de que todos nós, ao longo da nossa vida, nós produzimos, corporalmente falando, células cancerosas. Porque vocês sabem que o câncer é simplesmente as células que deixam de ser comandadas pelas as multiplicações dentro das necessidades do corpo.
Quer dizer, uma célula, ela se desgarra desse mecanismo e ela passa a se multiplicar por ela mesma. Então, se ela passa a se multiplicar por ela mesma, quer dizer, sem controle, ela passa, aquele grupo celular passa a competir com o corpo. Então, possa ser um agressor para o corpo, porque ele está competindo em alimentação e em espaço. Por isso, quando elas vão crescendo, formam-se os tumores, que acabam comprimindo algumas outras vísceras, e um dos maiores problemas do câncer, que vocês todos sabem também, é a tal da metástase. Quer dizer, são essas células que, através da corrente sanguínea e do sistema linfático, vão para outras partes do corpo, quer dizer, tendo colonizações de células cancerígenas à distância. E, portanto, às vezes fica difícil controlar tudo isso. Ora, então diz esse casal, e hoje já está mais ou menos aceito isso, que o nosso organismo sempre tem células que se destacam e são células malignas. Porém, o nosso sistema imunológico, ele tem alguma coisa chamada de, ele tem alguma função chamada de vigilância epidemiológica. Certo? Perdão, vigilância imunológica. O que é isso? Quando uma célula estranha, ela aparece no nosso corpo, esse sistema é acionado e existem células especializadas, várias células, dentre elas um tipo de linfócitos, aquelas células do sangue, da série branca do sangue. Então, os linfócitos chamados de natural killer, que seriam aqueles que são responsáveis por matar, por destruir aqueles elementos estranhos que entram no nosso corpo. Então, essas células, quando elas se desgarram, quer dizer, saem da coordenação geral, elas passam a ser inimigas. E essas células NK, como são chamadas, com a sigla de inglês, elas vão lá e destroem. Diz então o casal Simonton que quando o nosso sistema imunológico se encontra em baixa, não existe uma leitura da presença dessas células. E assim nós vamos ter o aparecimento e o desenvolvimento do câncer. Mas de há muito tempo, nós percebíamos, nós da área de saúde, que existiam pessoas que elas se deixavam morrer, adoeciam. Eu lembro de um paciente que eu operei há alguns anos atrás, não vou nem dizer quanto, para não dar muita dica. E esse paciente era um senhor, daquelas pessoas pessimistas. Ele tinha tentado suicídio. Mas era uma tentativa de suicídio, porque ele usou uma faquinha e deu umas picadas na barriga. E então, naquela época, a gente tinha muito menos recurso. E, de qualquer maneira, ele foi dado um diagnóstico de abdômen agudo, quer dizer, que havia acontecido uma penetração da faca na cavidade abdominal. Então, isso tem uma indicação para a exploração cirúrgica. Nós fizemos, então, a tal da exploração cirúrgica, que chama, em medicina, de laparotomia exploradora. É você abrir a barriga do cidadão ou da cidadã, abrir e fazer uma avaliação do conteúdo abdominal, intraabdominal. Quer dizer, a gente olha todos os órgãos, de um por um, se tem alguma lesão, se tem algum problema. E nós fizemos essa revisão da cavidade e acabou sendo o que nós chamamos de uma laparotomia branca. É aquela em que você abre e não encontra nada. Quer dizer, as facadinhas que ele deu não chegaram a atingir nenhuma víscera. Então, fechamos. E ele dizia: doutor, não adianta me ajudar não, porque eu vou morrer. Não, rapaz, o senhor está bem, etc. e tal. Pois este homem, ele evoluiu, não morreu não. Não fiquem preocupados não, não morreu não. Graças a Deus não. Mas ele teve uma coisa que eu nunca, na minha vida de cirurgião, tive com pacientes, a não ser pacientes infectados. Porque esses pacientes realmente acontece isso. Mas de abrir toda a ferida cirúrgica e expor as vísceras por conta de uma cicatrização mal realizada. Tudo por quê? Porque ele tinha uma manutenção de um estado de pessimismo, de tristeza, de não aceitação da vida,
que levava a essa dificuldade. E nós, inclusive, também lidamos com muitos pacientes do tipo, a mulher desencarna, aí fica o marido, geralmente o idoso. E aí, logo ele passa a desenvolver um câncer, daqueles de rapidez, de alta malignidade. Ele, quando é diagnosticado, já está perto de desencarnar. Mostrando, naquela época, que essas emoções e esses estados íntimos determinavam um problema de saúde. Nós até dizíamos, esse paciente é um paciente vivedor. Era o contrário, aquele paciente que dizia, doutor, vou ficar bom, doutor, olha, tudo bem. Quer dizer, mesmo em uma situação difícil, ele acreditava. Mas você tinha os pacientes morredores, aqueles que você queria fazer as coisas, e ele, não, doutor, não tem jeito não, aqui não vai para frente. Só que hoje não é apenas uma observação empírica, como era na época. Hoje é uma observação científica. Os estudos mostram que quando nós nos mantemos nessas situações, com esses estados íntimos, nós adoecemos. Tanto é verdade isso, que a doença depressiva, eu falo isso no meu livro Depressão, Doença da Alma, o transtorno depressivo, ele é associado normalmente ao que nós chamamos em medicina de comorbidades. Quer dizer, são outras doenças que aparecem junto com a depressão. E essas doenças são inclusive físicas, diabetes, hipertensão, alteração do sistema imunológico, câncer e assim por diante. Essas pessoas diabéticas que não são controladas, depressivas que não são trabalhadas, se elas mantêm a depressão ao longo do tempo, elas acabam indo pouco a pouco desenvolvendo outras doenças. Por isso que existe uma mortalidade maior entre pacientes diabéticos do que pacientes depressivos do que pacientes não depressivos, por conta de várias doenças que podem acontecer. E essas doenças acontecem exatamente pelo estado íntimo que a pessoa mantém. Mas como é que isso acontece? Como é que pode a mente agir sobre o corpo? Porque se a mente é algo não físico, e o corpo é notoriamente físico, como é que uma coisa não física pode agir sobre uma física? Ora, nós espíritas sabemos, não temos muita dificuldade de entender isso, porque o espírito é não físico e age sobre o corpo. Mas muita gente fica com grande dificuldade. É claro que a medicina, especialmente a psiconeuroendocrinologia, citada agora há pouco, ela tenta explicar pelos mecanismos fisiológicos e pelos mecanismos orgânicos. Então, como é que ela explica que uma pessoa que tem, por exemplo, uma raiva crônica, como é que a medicina explica que se dê essa modificação corporal? Embora Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 11, ele diga que nós, quando vamos reencarnar, o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, se liga molécula por molécula à célula. Quer dizer, imagina o zigoto que se forma com a fusão dos gametas, aquela célula, o espírito que vai reencarnar tem um prolongamento do seu corpo espiritual que penetra na célula. Nós entendemos, alguns de nós, médicos, o Dr. Jorge André dos Santos, que desencarnou agora recentemente, lá do Rio de Janeiro, quer dizer, ele, na verdade ele é baiano, mas já era praticamente carioca, porque viveu praticamente a vida inteira lá. Então o Dr. Jorge André dos Santos, outros médicos, eu também penso assim, que as ligações se fazem nessa molécula por molécula, porque quando os espíritos de Allan Kardec falavam sobre isso, não se conhecia o DNA, por exemplo. O DNA só foi ser descoberto depois. Aí o DNA foi, como vocês sabem também, é considerado a molécula da vida. Então nós entendemos que as ligações desse corpo espiritual, essas expansões perispirituais, essas expansões fluídicas,
elas se ligam ao DNA das células. Mas o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que vocês também lembram, foi psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. É um daqueles livros da série Nosso Lar, um daqueles que foram psicografados pelos dois médiuns. Um em Pedro Leopoldo, no caso o Chico Xavier, na época, e o outro em Uberaba, o Valdo Vieira. Eles então tinham reuniões semanais nos centros espíritas e cada qual escrevia um capítulo nessas reuniões. E depois eles juntavam e tinha uma sequência lógica. Bom, esse livro Evolução em Dois Mundos, que muita gente acha difícil, muito científico, lá num capítulo escrito, psicografado pelo Espírito André Luiz através do médium Valdo Vieira, ele fala sobre uma estrutura, no momento em que o perispírito vai se ligar ao corpo físico, ele chama de bióforos. Alguns de vocês devem lembrar desse termo. Os bióforos seriam como se fossem canalículos fluídicos que penetram no citoplasma da célula. E diz o André Luiz que é através desses bióforos que a mente, o espírito, age diretamente sobre a célula. Quer dizer, o espiritismo já tem uma explicação mais abrangente e mais profunda. Porque agora eu falo a explicação médica. Seria o seguinte, ora, a mente age sobre os sistemas nervoso, endócrino e imunológico. Como? Imagina quando você tem uma emoção negativa, por exemplo, uma raiva, um ódio, e você tem uma reação chamada de a reação de tudo ou nada. E uma reação de emergência. É mais chamada reação de emergência. Essa reação de emergência, que foi descoberta por um fisiologista norte-americano, chamado Walter Cannon, ele dizia o seguinte: quando nós temos algum perigo, quando estamos expostos a algum perigo, o nosso sistema nervoso, ele age através do sistema nervoso autônomo, simpático, e ele faz com que a glândula suprarrenal, ela produza umas substâncias, uns hormônios, do tipo noradrenalina, adrenalina, cortisol, que é um hormônio também da glândula. Esse aumento faz com que aconteçam modificações imediatas no nosso organismo, do tipo aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e, consequentemente, a sensação de palpitação, aumento da respiração, aumento da glicose no sangue, e passa a haver uma distribuição do sangue nos órgãos mais importantes, por isso a pessoa fica pálida. Quem aqui não já passou por um medo, uma situação de perigo, que teve isso? Ficou com o coração batendo rápido, ficou respirando rapidamente também, fria, sudoreica, essa coisa. Pois é, essa é a tal da reação de emergência, ou reação de luta e fuga, porque você é preparado para lutar ou para fugir. Ou seja, para sobreviver. Essa reação é uma reação de emergencial. É uma reação que tem efemeridade. Ela dura pouco tempo. É só para que você possa superar a dificuldade. Então, imagina que você se vê diante de um carro que passa em alta velocidade e freia e buzina. Você pula, se protege, mas você passa a ter toda essa reação. A pressão aumenta, a frequência cardíaca aumenta, assim por diante. Essa reação, ela é ótima, mas ela é ótima para salvar a vida. Mas se nós mantivermos essa situação, cronicamente, a presença desses hormônios, especialmente do cortisol em níveis aumentados, inibe a ação do sistema imunológico. Ora, o nosso sistema nervoso, que é quem deflagra a tal da reação, como eu falei para vocês, o seu nervoso autônomo, o nosso sistema nervoso, ele é acionado pelo que nós pensamos e pelo que nós sentimos. Ele não sabe o que é passado nem futuro. Para ele só existe o presente. Agora analisemos o seguinte: você tem uma pessoa lhe fez um mal.
lhe causou um grande sofrimento. Você ficou com raiva, zangado com aquela pessoa. Naquele momento que ela lhe maltratou, você teve a reação de que não, porque o seu organismo, ele responde como se você estivesse com risco de vida. Porque como você fala que existe alguém lhe agredindo, ele entende, aspas, que você está passando por um risco iminente. Então ele vai reagir assim, para você se salvar, para sobreviver. Só que tem um problema. Você tem a raiva, tem o problema naquele instante, tem toda a reação. Depois de algum tempinho, pouco tempo, aquilo vai passando, vai melhorando, vai acalmando. Só que depois você começa a lembrar do que a pessoa fez. Aí você começa a discutir com a pessoa mentalmente. Ora, quando você pensa na agressão sofrida, o seu organismo entende que você está sendo agredido de novo. Quer dizer, ele passa a desenvolver toda aquela reação de emergência que nós falamos. E toda vez que você pensar na agressão, ele desenvolve. E toda vez que você se projetar no futuro, tendo um litígio com aquela pessoa, que muitas vezes nós fazemos, deixa estar quando eu pegar você lá na frente, aí você vive uma situação futura. O seu organismo pensa que é presente, ele não sabe o que é passado, nem sabe o que é futuro, o seu nervoso reage. Então a pessoa que mantém raiva, ressentimento, ódio, é uma pessoa que vai ficar repetidas vezes sendo agredida, se permitindo ser agredida e tendo a reação de fuga ou luta. Ora, essa reação, como eu falei para vocês, ela se repetindo ao longo dos tempos, ela acaba desequilibrando o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Além do que nós sabemos espiritamente, que a ação sobre o DNA mitocondrial, pelo menos. Não só mitocondrial. Mas eu digo mitocondrial porque na concepção do André Luiz é no citoplasma. Então no citoplasma nós temos lá várias organelas, que vocês devem ter estudado também na biologia, e uma delas é a mitocôndria, que é uma organela muito especial porque ela é produtora de energia, ela é quem supre as carências energéticas da célula, mas também ela funciona regulando as nossas células. Então, por exemplo, vocês sabem que quando as células perdem a função, elas mesmo se programam para morrer. É a chamada apoptose celular. É uma morte limpa, porque é uma programação. Imagina o seguinte, as mulheres engravidam, aumenta o número de células do útero, depois que deixam que parem, aquelas células vão morrer, porque estão em grande quantidade, então elas vão sofrer apoptose, que é uma morte limpa, porque quando você tem uma lesão de células, imagina uma infecção, uma contusão, você vai ter uma morte que dá normalmente a presença de algumas substâncias, como pus, etc. É uma morte suja, porque não foi programada. Pois bem, então nessas mitocôndrias nós temos DNA, um DNA que, aliás, quando nós herdamos esse DNA só da mãe, porque a cauda do espermatozoide acaba sendo destruída, então o DNA mitocondrial é herdado só da parte da mãe. Pois bem, então ele tem a ver com isso, está relacionado à disfunção dessas mitocôndrias com algumas doenças, como o próprio diabetes, só que do tipo 1, aquele diabetes autoimune e outras doenças tantas. Então, nós já vimos que a ciência mostra que há realmente uma relação direta da saúde e da doença com os sistemas emocionais, com os estados emocionais. Dentro dessa perspectiva, eu repito que perdoar é mais que uma atitude mística religiosa. É uma profilaxia. É uma estratégia de saúde. Não tem o menor sentido nós, especialmente quando entendemos que fomos injustiçados naquela ofensa, nós permitirmos
que o nosso inimigo continue nos agredindo, porque toda vez que eu pensar nessa agressão, eu me permito ser agredido mais uma vez. Então é pouco inteligente. É pouco inteligente e inútil. Daí porque o esquecimento das ofensas, que alguém podia dizer, mas como é que eu posso esquecer a ofensa? Aquilo foi tão forte que permanece na minha memória, não tem como eu apagar. Não, o esquecimento da memória não é isso não. O esquecimento da memória é nos libertarmos do jugo da ofensa. É não sermos mais reféns da ofensa. E se nós mantemos a ofensa no nosso íntimo, no nosso psiquismo profundo, se a ofensa está presente em diversas situações, repetidamente, eu estou permitindo ser agredido de novo. Porque tudo vai acontecer da forma que a pessoa me agrediu. Então, por isso que é pouco inteligente. Então, nós temos que esquecer as ofensas, reagirmos. Por exemplo, digamos que você, até porque nós somos ainda muito atavicamente ligados àqueles comportamentos, então se você começa a ter uma lembrança da ofensa, diga assim, não, pode dizer, não senhor, não vou permitir que você me machuque de novo não. Vai fazer outra coisa, ocupa a mente com outra coisa. Ora, faz qualquer negócio. É claro que no começo não vai ser tão fácil, porque os hábitos, os condicionamentos são muito fortes. Mas chega um tempo em que você consegue superar. Quer dizer, você consegue se libertar ou esquecer a ofensa nesse sentido. De deixar de ser refém dessa ofensa. Então o perdão, ele tem essa importância, ele é necessário. Nós já estamos passando do tempo de aprendermos a perdoar. Faz parte das nossas necessidades existenciais e espirituais. Porque a incapacidade para o perdão é a grande responsável pela desestruturação no mundo, dentro da família, na sociedade e internações. É a incapacidade de perdoar. Faz com que nós mudemos o nosso íntimo, o nosso comportamento, a nossa relação. E isso nos determina litígios fortes e agressões. Embates, que podem chegar até a embates internacionais. Mas dentro da própria família, quantas dores, quantas rupturas, quantos traumas não se dão simplesmente porque as pessoas que ali se encontram não conseguem se perdoar umas às outras. E quando nós todos precisamos de perdão, porque nós todos somos imperfeitos. O Evangelho de Jesus nos fala sobre isso em vários momentos. Uma passagem muito interessante é aquela passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 15 e 21, 22. Quando Jesus, ele era sábio, ele era um pedagogo do cotidiano. Então ele certamente, percebendo que havia lá uma dificuldade de relacionamento entre os apóstolos, ele falou assim, se algum de vocês se alguém pecar contra você, algum companheiro, vai e corrige-o apenas entre vocês. Se você conseguir com que o seu ofensor lhe ouça, você vai ter ganho do seu amigo. E aí Pedro, que era aquele discípulo forte, de temperamento forte, certamente o problema era com ele. Ele se achegou a Jesus ali de mansinho e disse, mestre, até quando o meu irmão pode pecar contra mim para que eu tenha que lhe perdoar? Será até 7 vezes? Ora, vejam que Pedro sabia que era para perdoar sempre, mas ele estava querendo de que ele ali foi brasileiro. Ele queria aplicar um jeitinho brasileiro. Será que não teria um furo? 7 vezes, claro que não é o número absoluto 7, é um número que representava muitas vezes.
Mas ele que disse que não tinha um jeitinho. Eu digo que ele foi brasileiro nessa época. Então Jesus, olhando para Pedro, conhecendo o pensamento dele, falou assim: Pedro, eu não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. Imagine o seguinte: se 7 já era um número imenso do ponto de vista do símbolo, imagina 70 vezes 7. Quer dizer, não era simplesmente 490 vezes. Mas Jesus diz: é preciso perdoar sempre. E o Chico Xavier, uma certa vez, contam, foi para o Emmanuel, o espírito Emmanuel, vocês sabem que ele era disciplinador, né? Firme, forte. Então o Chico chegou para ele e disse: ô Emmanuel, eu estava vendo no Evangelho Jesus dizendo que é preciso perdoar 70 vezes 7. Mas quer dizer então que a gente tem que perdoar 490 vezes, é? Quer dizer, Chico fez um arrumento de Pedro, né? E Emmanuel falou assim: cada ofensa, Chico. Cada ofensa. Então, a gente já começa a perceber que o Evangelho está repleto. A doutrina espírita mostra exemplos, que eu não vou contar alguns, mas vocês encontram no livro, por causa da hora. Então, o Espiritismo então é pródigo em mostrar esses litígios que passam de encarnação para encarnação, esses litígios no mundo espiritual e assim por diante. Mas hoje é a ciência. Quer dizer, nós temos todos os motivos para iniciar um processo de aprendizagem do perdão, até porque quem de nós não tem, mesmo que lá no fundo, uma mágoazinha? Umas têm uma mágoa grande, um ressentimento, mas sempre tem aquela coisinha do fulano que, puxa, você fez aquilo, você fica se sentindo mal e com animosidade, pensando naquele mal-estar. Pois bem, então todos nós precisamos. Não é uma coisa mágica. Não existe mágica. Mas eu coloco no livro algumas propostas, algumas sugestões que podem ser, na prática, utilizadas. Uma delas é o autoexame. Do tipo: será que eu não fiz alguma coisa para que ele me agredisse? Será que eu não deixei de fazer alguma coisa, pelo menos, para que ele me agredisse? Porque, normalmente, as ofensas não são apolares, elas são polarizadas. Quer dizer, normalmente existe uma relação de causa e efeito. Por exemplo, a pessoa pode, por ignorar o outro, fazer com que o outro se ressinta, porque você ignorou, não olhou, não ouviu, não deu o ombro, enfim. E então ele chegou a um ponto que ele lhe agride. Ele está certo? Tá, não. Mas se você pisou no dedinho dele, que deu uma pisadinha de leve, sem ninguém ver, então você diz: puxa, realmente ele foi indevido, mas eu também dei a minha colaboração. Se nós começarmos a perceber nesse autoexame sincero, que nós também participamos, que nós de alguma forma, por ação ou por inação, nós levamos aquela pessoa ao desequilíbrio e à agressão, nós temos muito mais possibilidade de entender a agressão. E quando nós entendemos a agressão, nós perdoamos, mesmo que nós não tenhamos que aceitar e dizer que a agressão foi normal. Não foi. Bom, o outro conselho que nós colocamos no livro é entender o nosso ofensor como um ser ignorante. Porque ele só pode ser ignorante. Imagina, nós sabemos que existe uma lei de causa e efeito. Quem faz o mal, colhe o mal. Se ele me fez o mal, ele está vulnerável a sofrer mal. Então ele deve ser ignorante. Uma pessoa sem conhecimento, ignorante nesse sentido. Quer dizer, quando nós estamos diante de alguém que não tem conhecimento, nós somos muito mais flexíveis para entender. Querem ver? Uma criança faz uma peraltice no seu filho, você chega de moesta, mas você por dentro às vezes se ri. Coitadinho, não sabe o que está fazendo. Pois é algo assim. Imagine que o seu ofensor é um ser ignorante, que não tem o conhecimento da lei que você tem. Se você pensar assim, você tem mais chance de entender e, consequentemente, de perdoar. Uma outra sugestão é entender o seu ofensor como um enfermo. Porque ele normalmente é um enfermo da alma. Pode não ser um enfermo ainda do corpo, mas é um enfermo da alma. E nós sabemos fazer
concessões para os enfermos. Eu digo no meu livro, se você vai visitar um amigo seu, que está muito doente no hospital, e ele lá lhe trata mal, o que é que você diz? Coitado do fulano, ele está tão doentinho, que até foi grosseiro comigo. Mas você entende. Você não fica zangado com ele, você entende o porquê que ele foi grosseiro. Então, pensar do seu ofensor como enfermo facilita o perdão. E um outro conselho: considere a impessoalidade da ofensa. Porque muitas vezes as pessoas nos ofendem e nós também ofendemos as pessoas sem noção. Não havia interesse de ofender. Tem um terapeuta, um psicólogo norte-americano chamado Fred Luskin, que ele escreveu um livro chamado O Poder do Perdão, pela editora Novo Paradigma. Então ele diz isso, ele diz: nós muitas vezes passamos a vida inteira sofrendo por agressões que não tinham uma direção, quer dizer, eram ofensas impessoais. Ora, se nós considerarmos a impessoalidade da ofensa, nós retiramos do caminho esse laço entre o sujeito ofensor e nós mesmos. Quer dizer, isso já facilita. Então, se nós começarmos primeiro a entender que o perdão é necessário, inclusive para a nossa saúde, não apenas espiritual, mas para a nossa saúde psíquica, e mais também para a nossa saúde física, nós começaremos a ter o maior interesse. E agora é preciso iniciar o processo. Porque todos nós, diz o Fred Luskin, todos nós somos seres com condições de perdoar. Por que ele diz isso? Não sei se esse é o pensamento dele, mas nós podemos entender assim: porque todos nós somos seres potencialmente capazes de amar. Ora, quem ama, perdoa. E eu repito mais uma vez, o perdão não é entender como correta a situação, mas é entender o porquê que a pessoa fez. Entender as suas limitações, os seus problemas. Como é que nós podemos chegar a saber exatamente o que passa no íntimo de cada pessoa? Não sabemos. Aí vocês podiam perguntar para mim: puxa, mas não seria então, você não teria assim uma coisa assim? Eu gostei dos conselhos, sei lá, interessantes, mas eu queria uma coisa mais imediata. Será que não teria uma forma assim imediata de resolver, de começar a perdoar? Sim. Vocês lembram da passagem de Jesus, que eu citei em Mateus, capítulo 5, versículo 44, lembram? Amai os vossos inimigos. E lá na outra parte é: fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Você pode dizer assim: mas fazer o bem pelos que me odeiam também é muito, né? Começar a fazer o bem para ele já é muito. Não, tudo bem, pois comece orando. Orando por ele? Sim, orando por ele. Ah, mas isso é um absurdo, eu não consigo orar. Consegue, é só querer. É uma questão de vontade. Ah, mas isso não é hipocrisia, não? Não, hipocrisia é quando você está querendo enganar as pessoas. Mas se você tem o interesse de orar por ele, mesmo com dificuldades, nem que seja assim: Senhor, as primeiras peças, Senhor, faz alguma coisa por aquele desgraçado. Bom, já é um passo, não é verdade? Quer dizer, você pelo menos se libertou, abriu o caminho. E se você começar a repetir essa prece todo dia, chega um instante em que você fica livre, já ora tranquilo. E quando a gente ora para o outro, a gente envia vibrações positivas, e a espiritualidade aproveita isso e pode tocar o coração do meu inimigo. E quem sabe até nós entremos em um acordo, em um entendimento, em uma nova relação. Mas ainda bem, vamos supor que ele nem se toque, nem perceba, você está sendo beneficiado. Porque você começou a editar a possibilidade de perdão. E com o tempo, você vai conseguir se libertar. Vai conseguir perdoar. Não é uma coisa imediata, porque eu falei para vocês que o perdão é um processo. É um pensar. É um caminho traçado a percorrer. Mas é um caminho que nós traçamos e que conseguimos atravessá-lo. Chegar lá aos objetivos.
Porque, como eu falei para vocês, urge aprender a perdoar. Urge. Então, vocês vejam que nós precisamos aprender a perdoar para não ter mais que perdoar. Fica esquisito, não é isso? Não. Aprender a perdoar para não ter mais que perdoar. É porque é o seguinte, aqueles que amam incondicionalmente não precisam perdoar. Por exemplo, Jesus não perdoa. Deus não perdoa. Sabe por quê? Mas não dizem que ele perdoa, vamos entender o que é o perdão de Deus. Eles não perdoam porque, normalmente, quando eu falo de perdão, eu falo de ofensa recebida, de mal-estar, de sofrimento. Quer dizer, só perdoa aquele que se sentiu agredido. Quem não se sentiu agredido, não perdoa quem não se sentiu agredido. Ora, Jesus, na sua condição de Espírito puro, conhece-nos, entende-nos, sabe da nossa limitação, sabe das nossas dificuldades, então ele não precisa perdoar, porque ele não se sente ofendido com as nossas grosserias. É tanto que lembre que quando Jesus, após ser maltratado, brutalizado, levado para o madeiro, pregado na cruz, ali com o corpo exângue, cansado, nas vascas da morte, ele se volta para o alto e diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Observem que ele não diz assim: eu os estou perdoando, Senhor, por tudo que eles me fizeram, pelos males que me causaram, pelas dores que me impingiram. Não, não. Ele fala: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Vocês podem dizer: mas então ele está pedindo perdão de Deus? Então Deus perdoa? Será que Deus é menos do que Jesus? Não. Quando ele fala perdoais, ele está falando: Senhor, ameniza a lei de retorno. Faz com que, porque ele sabe que a lei de causa e efeito existe, e nós, ao agredirmos alguém, sofremos o mal. Ele diz assim: melhora isso, não leva tão em consideração, interfere, porque a lei é compulsória. A lei de causa e efeito é compulsória. Ele pensa assim: interfere, minimiza, porque eles não sabem o que fazem. Eles são crianças espirituais, são enfermos espirituais, não conseguem compreender o significado do mal que estão perpetrando. Então, sentindo esse perdão natural de Jesus, ou seja, não se sentindo agredido, portanto, buscando o melhor para os seus ofensores, pedindo a Deus para que a lei seja atenuada, nós começamos a refletir no que estamos fazendo para a nossa ascensão espiritual, para a nossa saúde. Uma inclinação para o perdão é sinal de sabedoria, é prova de sabedoria. Maturidade intelectual, maturidade emocional, maturidade espiritual. E é a característica das grandes almas que nós possamos aprender a perdoar, para que possamos ter paz interior e saúde integral. Muita paz a todos, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.